desespero. Então, assim, infelizmente nós ainda temos bastante disso, mas felizmente isso também é o início de uma ação. Eu já estou me colocando ali à disposição, né? A caridade, de fato, como Cristo nos diz, seria quando ele nos fala, né? Se te obrigarem a te entregar o manto, dá também a túnica. Se te obrigarem a caminhar 10 passos, anda mais 10, anda mais 100, se for necessário. É aquela caridade que está humilde, que se desprende do que eu quero, do que eu sou, ou mesmo do que eu preciso. Claro que nós temos exemplos de missionários que muitos de nós na humanidade, nesse planeta de provas e expiações, estão bem longe, mas nos servem de exemplo e modelo. Pessoas como Francisco, né? Cândido Xavier, o nosso Chico, o famoso São Francisco, né? Francisco de Assis, que se despojavam de tudo em prol daqueles que necessitavam, né? O Chico, por exemplo, quanto de trabalho ele doou para a humanidade, psicografando mais de 400 livros após o trabalho formal dele, indo às vezes até a meia-noite, atendendo pessoas, depois de aposentado, já com a saúde muito prejudicada, inclusive a própria visão, por conta deste trabalho excessivo, e ele jamais pediu R$ 1 em troca das autorias daquele livro, porque ele sempre disse que aqueles livros não o pertenciam, era mero trabalho mediúnico e braçal, mas não eram a autoria dele. Tudo era revertido para quê? Para caridade. Divaldo faz palestra, viaja o mundo, psicografa, vende os livros em prol da Mansão do Caminho, que é aquela instituição imensa. Quem não conhece, convido a entrar no site e conhecer. Começou com uma pequena casa, hoje praticamente um bairro, com maternidade para pessoas dentro da periferia da Bahia, com maternidade para pessoas que têm gravidez de risco, com atendimento dentário para pessoas com diabetes, tudo isso com pessoas que vão chegando com vontade também de ajudar e vão agregando ao trabalho e se torna um trabalho daquela amplitude, mas tudo começa de uma boa vontade. O que é de uma boa vontade? É eu me dispor a ajudar, é eu realmente querer fazer algo em prol de alguém. E aí a gente parte para um outro tipo de caridade, que talvez seja mais difícil ainda para nós encarnados, que é a moral. Aqui no Livro dos Espíritos, eles vão dizer o seguinte: a caridade moral, vejamos por que ela é tão difícil. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnado. É fácil conviver com familiar? É fácil conviver no trabalho? É fácil lidar com aquele parente difícil? Com aquele vizinho que sempre se brigou a vida inteira? Então são exemplos cotidianos. Todo mundo tem alguém que tem dificuldade de lidar. E aí eles vão nos dizer que aí consiste a caridade moral. Uma das formas de caridade moral, ela diz: grande é o mérito, grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita única real, não raro, muito abaixo constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Como é que eu vou praticar essa caridade moral se muitas vezes eu sou educado a dizer: deixa de ser bobo, não deixa de passarem para trás, olha o que estão fazendo para ti. Como nós somos criados ainda no mundo de provas e expiações, com tendência ao mal, nós somos educados para reagir, para sermos violentos, para não deixarmos barato, não é assim? Porque isso é cultural. Só que, quando nós decidimos seguir o caminho do Cristo e ouvimos: sejam brandos, pacíficos, misericordiosos, benevolentes, nós estamos tomando para si esse fardo, né,
de conseguir aquilo que a mensagem que foi dita antes, através do trabalho. Que trabalho? O trabalho dos meus próprios sentimentos, o trabalho da minha própria conduta. A evolução não dá saltos, é um passo de cada vez. Mas se eu sou artífice de mim mesmo, né? Me coloco no dever de começar a modificar esses pensamentos ou esta forma de agir que culturalmente me ensinaram. Porque eu assumi uma postura cristã. A partir do momento em que eu decidi assumir uma postura cristã, eu não posso mais assumir uma postura cristã da boca para fora. Eu tenho que assumir aquilo que Cristo me pede. Porque é a Ele quem eu sigo teoricamente, quando eu digo que eu acredito em Cristo, que eu sigo a Cristo. Mas é fácil? Não, não é fácil. Na época dele, foi muito mais difícil. Tanto é que ele acaba condenado legalmente à morte por causa da conduta dele. Né? Como que num povo bárbaro, onde o que valia era a lei da espada e da posse de bens materiais, ele chega dizendo que bem-aventurados são os humildes, que se te baterem numa face tu deve dar a outra, negando qualquer tipo de agressão, arma ou até mesmo palavras que ofendam os outros, né? Quem disser o seu irmão raca. Então, como é que eu vou ir contra a maré no mundo em que eu vivo? São nas pequenas ações do dia a dia que a gente transforma o mundo. E ele começa por nós. Nós estamos passando por um momento de transição planetária. Nós já estamos no olho do furacão. Esse planeta vai passar a ser de regeneração. Estamos sofrendo? Sim. Não há como negar. Mudança climática, a corrupção cada vez mais aflora, cada vez mais se tem notícias desagradáveis. Por quê? Porque antigamente isso era oculto. Como assim oculto? Não se falava nisso. Não se tinham meios midiáticos, não existia internet, no máximo era o rádio, né? As discussões políticas se limitavam a grupos que se encontravam presencialmente. Muitos crimes que hoje são considerados crimes não eram considerados crimes, eram legalmente aceitos. Pegamos agora, por exemplo, as leis em relação às mulheres, nessa luta, né, tão árdua que se tem. Século passado, se um marido matasse a sua mulher e alegasse que foi por honra, para defender a sua honra, ele era absolvido. Hoje a gente sabe que nada vai justificar tirar a vida de um semelhante. Não se justifica. Então, já é um progresso? Esse é um exemplo. Existem outros vários. Na Idade Média, infanticídio não era considerado crime. O filho era meu, se eu quisesse largar em qualquer lugar, se eu quisesse tirar num poço, não devia nada a ninguém. Não era crime. Então, hoje a gente vê uma notícia dessas na televisão e a gente se choca. Isso é uma evolução. É uma evolução moral do globo. Até 1923, o nosso estado tinha a última revolução armada aqui, 1923. Corria o risco daqui a pouco de uma tropa invadir, né, de qualquer um dos lados, saquear, matar. E hoje a gente se preocupa com a violência. Mas eu estou falando de menos de 100 anos atrás aqui no Rio Grande do Sul, não estou falando de Europa. Então vocês veem como a gente em 100 anos já mudou. Que bom, né? Hoje tem violência? Tem violência ainda somos espíritos inferiores. Mas essa violência já é abominada. Mas e aí? Eu sou violento? Aí é que já é a questão. Não, eu não sou violento, eu sou tranquilo. Aí eu vou lá, coloco a minha televisãozinha lá naquelas notícias difíceis de ouvir e começo a julgar todo mundo. Não, porque esse aí tinha que morrer. Porque olha aí, precisava passar pela mesma condição. Não é verdade? Por quê? Porque nós ainda somos espíritos com tendência ao mal e ao julgamento. Cristo nos disse: aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se rebaixa será elevado no reino dos céus, não é verdade? Mas nosso egoísmo ainda nos faz julgar sempre por nós. Lá na minha casa é assim, eu faço desse jeito, eu passei por isso. É o que a gente mais ouve, né? Quando a gente vamos pegar um exemplo prático. Quando a gente pega a questão dos presídios.
que mostram aquelas cenas das pessoas amontoadas, daquele lugar que parece um umbral na terra. Tem pessoas que dizem, mas também são bandidos. Quando eu falo também são bandidos, e aqueles meus irmãos lá estão tendo uma separação, digamos assim, da vida social, teoricamente para reabilitação, porque eles erraram, vão ter que pagar pelos seus erros, eu penso dessa maneira, porque eu quero que aquele meu irmão seja afastado da sociedade e reabilitado, ou eu quero que ele sofra para me vingar dele, para dizer, tu fez, agora tu vai passar pelo pior que tu possa passar. Eu diria para vocês que a maioria da população brasileira, quando olha para isso, olha com olhar de vingança, e não com olhar de misericórdia, piedade, ou esperando que ele se restabeleça. Só que todos os dias nós somos tocados pela misericórdia do Cristo, porque o bandido de hoje pode ter sido nós no passado. Se as nossas leis não eram avançadas e nem consideravam muitas coisas crimes no passado, quantas vezes nós não fomos criminosos sem sequer sermos punidos? Deus, que tudo vê e tudo sabe, que conhece todas as nossas histórias, né? Jesus deve olhar para nós e dizer assim, se tu soubesses do que já fez, né? O quanto tu caminhou para chegar até aqui, mas eu vou julgar pelo recorte da vida que eu estou vendo, pelos costumes que eu fui criado dentro da minha casa. Outras vezes a gente vê pessoas passando trabalho, né, para estudar ou para se colocar, e aí vem aquele julgamento, porque na minha época eu tinha que caminhar 5 quilômetros, eu tinha que fazer isso. É mérito, como diz lá nos livros dos Espíritos, ganhar a fortuna pelas suas próprias custas, trabalhar, né, caminhar quilômetros, é mérito, mas não é porque eu tive que infelizmente passar por isso, por uma situação tão dura, que o outro merece passar para ter o mesmo valor que eu. Que bom que aquilo que eu passei sirva para que eu construa uma sociedade onde outras pessoas também não tenham que passar por aquilo. Uma sociedade em que as coisas sejam mais acessíveis. E é isso que essa transição nos pede. É esse olhar caridoso. É esse olhar de pegar a minha experiência e dizer, se eu não gostei de passar, se eu sofri, o que eu posso fazer para melhorar a vida dos outros? Se eu tive essa experiência, como é que essa experiência pode servir para ajudar aquele meu irmão a talvez não ter que passar por isso? Né? Isso é conseguir se colocar lá dentro da lei da sociedade e começar a construir um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo fraterno, um mundo de igualdade. Todo mundo quer, mas quase ninguém obra para esse objetivo, com esse intuito. Por quê? Porque lá nos dizem os Espíritos, ainda somos seres cheios de egoísmo, materialistas, competitivos ao extremo, que é outra coisa que nós temos com urgência que mudar na nossa sociedade. Ainda somos vistos como recursos humanos. O que é recurso humano? Aquilo que eu uso, né? O recurso é aquilo que eu vou usar. Nós não somos recursos humanos, nós somos humanos. Nós não somos descartáveis quando estamos doentes, ou quando estamos com um problema que se chega num trabalho e diz assim, não, tua produtividade não tá boa, tchau. Nós não somos, nós somos humanos, irmãos, caminhando juntos nessa encarnação, tentando nos melhorarmos. Só que um tentando empurrar o outro, seleção. Quantas vezes a gente ouve falar em seleção, né? Uma vez uma professora minha foi apresentar um trabalho na área da pesquisa sobre cotas, né? E ela defendendo cotas e tal num país no exterior. Daqui a pouco uma pessoa da banca disse assim, eu preciso entender por que da competição. Aí ela ficou pasma. Aí ela se tocou que naquele país todo mundo entrava na faculdade. Então não precisava passar por uma seleção. Era automático. Há poucos anos no Brasil a gente conquistou o direito até o ensino médio de ter vaga para todo mundo, né? Lá no advento de Vargas, trazendo brisoletas, enfim, se a gente olhar para a nossa história. A gente tem dificuldades na escola? Tem, mas não tinha escola antes. Era só quem tinha dinheiro.
Tu ia sair do primário, ia ter que fazer uma seleção para o ginásio, ou pagar, porque não tinha público, alguns iam ganhar bolsa. Né? Perguntem para os avós aí, as pessoas com mais idade sabem disso. Hoje em dia, nós temos dificuldades na escola? Temos. Por quê? Porque está todo mundo dentro da escola. Antes não estava. Os pais não estão presentes na escola? Não, não estão. Mas talvez esses pais, se não tivessem obrigatoriedade, essas crianças não estariam na escola. Então, vamos dar um jeito com eles agora. Para vocês verem que por mais crítico que às vezes pareça, é evolução. Não é? Antes essa criança podia estar na rua, agora ela está na escola. Ela não está aprendendo, mas ela está na escola. Ela está na escola, talvez ela não esteja conseguindo aprender o conteúdo, mas ela está aprendendo a ter horário, ela está aprendendo a se organizar, ela está aprendendo a se relacionar com os outros, ela está aprendendo. De alguma forma ela está aprendendo. Então a gente tem que deixar de ser tão negativo, de salientar com tanto pessimismo as coisas que acontecem e começar a ver num contexto histórico quanta coisa boa aconteceu. Quanta coisa boa vem acontecendo. E se colocar dentro disso como protagonista de alguém que vai ser um ser social a contribuir para essa evolução. E não para desmerecer ela. Né? Às vezes se vê professores andando de barco, não sei quantos quilômetros, aquelas crianças saem 2 horas mais cedo e coloca aquilo como algo belo. Não, a gente tem que pensar em como fazer para que aquelas crianças não tenham que passar por isso. Né? E não exaltar. Como é que eu posso fazer para que o meu irmão tenha acesso, para que o meu irmão seja melhor? Como é que eu posso colaborar socialmente para criar essa sociedade que eu tanto quero? Esse mundo novo de regeneração. Aí, eu tenho 2 livros que eu pensei em ler. Um é o da Caridade, mais voltado para a nossa área social, que vai trazer o texto clássico de Paulo de Tarso, né? Que muitos de nós já conhecem até pela letra do Legião Urbana. Né? Mas hoje eu vou pegar o Espírito e Verdade, né? Psicografado pelo Chico e pelo Valdo. Uma mensagem que tem aqui para a gente estudar um pouquinho juntos. Esta mensagem, ela foi psicografada por André Luiz. Então eu vou ler alguns trechinhos e nós vamos refletir sobre. Ela diz: você e os outros. Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas situações perante o mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos semelhantes. Lembra aquilo que a gente falou antes? Não, eu não saio da minha casa porque está muito violento, então eu não frequento tais lugares, eu não ando com tais pessoas, eu não me misturo, né? E às vezes diz, tá naquela situação porque merece, porque nós fazemos diferente. Quando eu digo, tá naquela situação porque merece, além de estar julgando, eu estou me colocando naquela condição que o Cristo nos chama a atenção, né? Aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se rebaixar será elevado, né? Que se humilhar. Por quê? Porque quando eu estou dizendo que ele merece, eu estou julgando por algum padrão. Que padrão? O meu. Em geral, o meu. Eu estou dizendo que o que eu faço é que está correto, a minha forma de viver é correta. Ou daqueles que se me assemelham. Em primeiro lugar, a gente precisa dar uma humildade e, como ele disse, abre-te. Tenta ter o exercício de olhar com empatia, de se colocar naquela situação. Tenta ter o exercício de ver o todo e não só o recorte do que te incomoda. Às vezes nós temos colegas difíceis no trabalho, exigentes, ou que querem se sobressair, ou que criticam, ou que falam pelas costas. Analisem se na maioria das vezes a vida privada dessa pessoa não é uma catástrofe. Façam esse exercício. Eu já tive várias experiências. Às vezes de ter colegas difíceis e começar a analisar o contexto familiar, né? O contexto social. São pessoas que vivem mais isoladas, que geralmente têm muitos atritos domésticos ou entre a família. Quando a gente começa a procurar um motivo para uma pessoa estar agindo de tal ou tal forma, talvez a gente se compadeça. A visão e a nossa postura perante aquela pessoa muda.
E automaticamente, aos poucos, às vezes devagarinho a pessoa muda, né? Mas a nossa paciência, as nossas virtudes com esse exercício tendem a prosperar, a evoluir, a se desenvolver, porque esse é um exercício, o exercício é o trabalho. E esse trabalho da gente se modificar um pouquinho a cada dia é nessas pequenas ações. É, ao invés de sair julgando ou reagindo, tentar analisar esse contexto, tentar saber mais daquele amigo, aquele parente difícil, né? Tem características que nós trazemos de outras encarnações. Só que quem não muda sofre. O sofrimento ele é opcional. A gente pode mudar por amor. A gente pode aproveitar as oportunidades e mudar. Mas quando nós estagnamos, quando nós ficamos endurecidos, a lei do progresso vem e nos arrasta. Por que ela nos arrasta? Tudo é mudança constante. Nada fica estagnado. E se eu não consigo acompanhar essa mudança, eu acabo gerando sofrimento. Por quê? Porque eu não quero mudar. E aí começo a arcar com consequências do meu endurecimento. Sejam elas somatizadas em forma de doença, de resgates penosos, de conflitos familiares com pessoas que várias e várias vezes eu tive a oportunidade de resgatar em outras vidas. E por fim, a misericórdia divina me amarra pelo laço do sangue, para ver se lá no fim da encarnação esse laço do sangue se transforma em laço espiritual de amor. Geralmente dá certo, mas é penoso, né? Então, quem sabe a gente consegue ir com mais fluidez, com mais amor, ao invés de penar tanto. Ele segue. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Evite a circunspecção constante e a tristeza sistemática, que geram a frieza e sufocam a simpatia. Não menospreze a pessoa mal vestida, nem a pessoa bem posta. Não crie exceções na gentileza para com os companheiros menos experientes ou menos educados, nem humilhe aquele que atenta contra a gramática. Aí outra questão. Tem gente que adora comentar o erro alheio, né? Outra falha nossa. Às vezes passa, né? Nós somos seres ainda, né? Numa evolução lá de terceira ordem. Mas confesso que até comigo de vez em quando acontece, né? Ainda mais que eu sou professora, às vezes tu vai corrigir uma prova e entra em desespero. Mas, né, não cabe a gente ficar passando isso adiante. Ou ridicularizando aquela pessoa que também está num processo. Salientando, ou dizendo, pá, isso é difícil de lidar. Não tem como tolerar, não dá para aguentar. Né? Falando ali aos cantos, pelas costas. Isso é um hábito que a gente tem que mudar. Às vezes eu tinha uma amiga minha, se ela me ver, ela vai saber que é ela. Porque eu brigava com ela por causa de hábitos que ela tinha. A gente sempre se pegava, sempre, mas muito amiga, sempre. E ela dizia assim, quando é que tu vai parar de me incomodar? Diz, quando tu mudar, senão a gente vai vir mais umas 3 encarnações na mesma situação pra gente continuar brigando. Mas aí é algo amoroso. É algo que mesmo quando a gente tem que pontuar, porque o fato de simplesmente conviver e dizer, não, eu não posso criticar, não, eu não posso me alterar, não, eu não posso cobrar, não, nós temos que aprender a sermos francos, né? Lá no Evangelho já diz, me cabe trazer à tona o defeito de alguém, salientar, e ele diz, se for para o bem da pessoa, vá primeiro a pessoa. Se não tiver como ajudar a pessoa e alguém possa, vá. Mas o que isso nos diz? Aí eu tô com um problema com o fulano. Eu vou reclamar pro ciclano, pro beltrano, mas eu não vou falar com o fulano. Por quê? Porque eu tenho medo que ele se ofenda, que a gente brigue, porque eu não tenho coragem. Por quê? Com quem é que eu vou conseguir resolver em primeira instância? Com o beltrano, com o ciclano? Não, com a pessoa a quem eu tenho uma gastura, um problema. A intenção que eu vou colocar naquilo, se for para o bem da pessoa, ou para sanar algum conflito, ou para dizer, olha, estou me sentindo magoado, ela em geral traz bons frutos. Pode ser que não no ato, pode ser até que a pessoa se milindre, que ela fique chateada por algum tempo, mas você fez a sua parte. Agora, é pior eu mal dizer, eu mal falar essa pessoa, eu me vitimizar, eu expor a ação e não resolver o problema. Essa franqueza que nós temos que ter o hábito
de cultuar nas nossas relações, ela também é caridade. Isso, olha, muitos de nós temos que aprender, muitos, porque é difícil, não é algo que a gente é acostumado a falar, é difícil, e nós também temos que aprender a ouvir, dar a liberdade da pessoa chegar e nos dizer, eu não gostei do que tu fez, eu achei que poderia ser diferente. Nós podemos, né, entrar numa discussão calma, né, de preferência sem agressão verbal, né, para tentarmos chegar a um ponto comum ali de resolver a situação. A situação vai estar resolvida, mas temos que aprender a escutar e temos que aprender a falar. Tem um amigo que brinca, né? Existe curso de dicção, curso de oratório, mas ninguém inventou curso de escutatória até hoje. Aí as pessoas elas vivem no monólogo coletivo. Todo mundo fala e ninguém se escuta, né? Ou a pessoa está falando, eu não estou esperando a pessoa terminar de falar porque eu estou ouvindo ela, é para esperar a minha vez de falar. Eu estou esperando ela ficar quieta para eu poder falar também. Eu não escuto o que ela me fala. Isso também é exercício. Para uma boa relação, é necessário que primeiro a gente escute e depois a gente fale. E que de preferência se despoje dos melindres, né? Que é o mais difícil. Não deixe correr meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, ignorando a dor que acaso exista. Não condicione as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. Esses 2 pontos, às vezes eu não tenho tempo, né? O tempo é a maior desculpa. Claro que a vida e a rotina nossa, de todo mundo, está muito corrida, né? O tempo está muito acelerado para as relações hoje estabelecidas. Mas é primordial que eu guarde um pouquinho do meu tempo para ir visitar aquele que está doente, aquele que eu sei que está passando trabalho, aquele que eu sei que está passando dificuldade. Porque se a gente disser, não, logo eu vou, quando der eu vou, ou quando der passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, né? E isso é um toque mágico ali, tu olhou e disse, última vez que eu fui lá visitar essa pessoa faz 6 meses. O encontro com amigos também é assim, né? Não, vamos nos encontrar 1 vez por mês. No outro ano a gente está se vendo. Então, tenta estipular uma rotina, né? Abrir a agenda para isso. Dá prioridade. E quando ele fala aqui dessas relações, né? Não se escravize ao título convencional e nem exagere as exigências da sua posição em sociedade. Tem gente que faz, né? Vai botar escreve todos os títulos que tem antes. Ou ali só me relaciono com pessoas bem postas, bem vestidas, né? A gente existe muito essa coisa de entrar na loja mal vestido e ninguém te olhar, te tornar invisível. Agora, se tu entra mais arrumadinho, vem 3 atendentes em volta de ti. Hábito nosso ainda de julgar pela aparência. Ou ao contrário, que também é um grave problema. Estou lá para fazer a caridade, vou lá no centro espírita para trabalhar na doação. Daqui a pouco eu olho para minha colega do lado e digo assim, mas olha ali, as unhas feitas. Nem eu tô com as unhas feitas e tá vindo aqui pedir alguma coisa? Perdi o mérito da caridade. Estou julgando. Estou colocando condições. Aí a pessoa vem ao contrário. A pessoa vem sem um banho, vem com roupas sujas. Não é porque é pobre que tem que ser sujo. Comentários extremamente inapropriados, indesejados, para quem quer começar a exercer a caridade. Não podemos cair nesse julgamento. Se temos esse hábito, temos que repensar. Como diz André Luiz, bota a aguinha na boca e segura a aguinha na boca, né? Porque alguma palavra proferida pode perder o mérito da ação. Dê atenção a quem lhe peça, sem criar empecilhos. As pessoas estão carentes, né? E como? Porque às vezes tu vai conversar com um familiar e ele não olha pra ti, ele fica no celular. E só faz aham. Os filhos são os que mais sentem o aham, né? Ou eles falam, tu não ouviu? Nada. Então custa deixar um pouquinho o celular de lado, ou dizer assim, só um minutinho que agora eu não tô te ouvindo. Eu vou terminar de responder uma mensagem, ou eu vou terminar de fazer alguma coisa, e depois eu te atendo, né? Hoje meu filho chegou a me dar aula mais novo, e disse assim, eu fiz uma redação.
E eu estava fazendo uma redação para mandar para uma outra atividade que eu tinha, né? Mas online. Aí eu parei, eu vi. Quando eu vi que a história não ia mais ter fim da redação dele, né? Ia tomar o resto do tempo que eu tinha, eu disse pra ele: olha só, a mãe também tá fazendo uma redação agora. Tu espera um pouquinho. Aí eu achei muito engraçado, porque ele perguntou assim: quantas linhas ela tem que ter? E eu disse pra ele: não, as redações da mãe não é linha, a mãe tá mandando pro trabalho, daí a mãe tem que explicar toda uma situação e depois mandar. Aí ele ficou do lado olhando pra ver como é que era a minha redação. Mas quantas vezes a gente diz assim: só um pouquinho que agora eu não tenho tempo. Não explica a situação. E isso a gente entra no piloto automático, né? Porque agora com essa fluidez, já diz Bauman, né, os tempos fluidos, o que acontece? Eu não bato mais o meu ponto, entrei no trabalho. Bati meu ponto, saí do trabalho. Eu misturo tudo. Eu estou no trabalho resolvendo problema de filho no celular, né? Resolvendo problema de escola, resolvendo problema da sociedade espírita. Eu saio do trabalho, meu chefe 10 horas da noite me manda no WhatsApp dizendo que da reunião da outra semana precisa do relatório tal. Ou seja, está tudo misturado. E se nós não nos policiarmos e não nos disciplinarmos, a gente entra nesse turbilhão e passa a ser robô. Não convive mais com quem está na nossa frente. Então é uma autoeducação. E por que a gente precisa dessa autoeducação? Porque é a primeira vez que a gente está vivendo numa era tecnológica. Antes isso não existia. Antes eu estava no trabalho. Olha, quando tinha o orelhão que conseguiam ligar para o meu trabalho de casa, porque nem telefone em casa a gente tinha, conseguiam entrar em contato comigo. Mas eu não sabia o que estava se passando na minha casa, porque eu não tinha o celular. Né? O telefone fixo era caríssimo. Não tinha internet para mim ficar vigiando a minha casa por uma câmera, né? Muitas vezes as pessoas fazem isso, estão com medo de assalto, botam uma câmera em casa e ficam no serviço. Ou na escolinha, botam um filho numa escolinha que tem câmera para ver como é que está o filho, e aí passam o tempo inteiro lá com o computador do lado, ligado, olhando, ou no celular, para ver como é que está o filho. Então as coisas se misturaram, não existe mais o tempo para cada coisa. É tudo junto e para a gente se organizar. Né? Então nós precisamos também nos adaptarmos a essa era digital, nos organizando sem faltar com a caridade. Olhando no olho, como está difícil olhar no olho. A Congés do ano passado, que é o encontro dos jovens, uma das dinâmicas era essa. Eles tocavam um violão, tinham que fazer duplas e os jovens tinham que se olhar no olho por 5 minutos. Vocês não têm noção para essa gurizada. E para nós, façam esse exercício como isso é difícil. Porque a gente não olha mais no olho, a gente olha para a tela do celular e é capaz de estar do lado do colega respondendo no WhatsApp. Então, como isso foi difícil? É interessante, né? Mas é uma prática que nós temos que resgatar, o olho no olho. Então, dê atenção a quem lhe peça sem criar empecilhos, trave conhecimento com os vizinhos sem qualquer solenidade. Isso está cada vez mais difícil. Antigamente a vizinhança botava a cadeirinha de praia na rua, todo mundo conversava, todo mundo se conhecia. Hoje em dia a gente mora 10 anos no mesmo prédio e não sabe quem é o vizinho da frente. Né? Como essas relações também estão estremecidas. Faça amizade desinteressadamente, não porque eu vou ganhar alguma coisa com aquilo. Aceite o favor espontâneo e preste o serviço também sem pensar em remuneração, doar o seu tempo, doar o seu trabalho, né? Essa questão aqui de faça amizade desinteressadamente, né? Aceite o favor espontâneo, preste serviço espontâneo. Ninguém pode fugir à convivência da humanidade. Isso aí está muito atrelado com aquilo que ele nos traz lá no início, né? Em não ser fechado. Hoje parece que nós nascemos desconfiados. A gente desconfia de tudo e de todos. Nós somos gaúcho ainda mais fechado. Como é difícil, né, conseguir conversar. Às vezes as pessoas estão tão carentes que tu pega o transporte público, elas começam a te contar a vida, porque não tem mais com quem conversar, daí elas aproveitam aquele momento que tu não pode sair dali, né, porque às vezes o ônibus está lotado, o trem está lotado, e começam a conversar. Tem pessoas que se dispõem a conversar, tem outras que finge que dorme, faz alguma coisa. Mas é para vocês verem que nós perdemos esse hábito de estarmos abertos e receptivos. E nós temos que resgatar isso. Nós viemos nessa terra, em sociedade, para aprender a conviver. Se eu não me abrir para a convivência, se eu achar que todo mundo quer alguma coisa de mim ou que não é de confiança, eu perco grandes oportunidades de estabelecer novas relações. Se eu acho que sempre tem alguma coisa por trás de uma aproximação, eu perco a chance de conhecer, aprender com as pessoas, me relacionar com outras pessoas que eu preciso e que talvez já tenham sido até pessoas muito benquistas por mim em outras vidas, que estão se aproximando e eu estou ali na defensiva, né?
Saiba, pois, viver com todos, para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela no próprio espírito é assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo. Seja comunicativo, sorria à criança, cumprimente o velhinho, converse com o doente. Liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimento e classe social existentes entre você e as criaturas. E a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior brilhando em você. André Luiz. Então, pessoal, vamos aproveitar a oportunidade que todos os dias, disso aqui que foi falado, nada é surreal, nada é impossível ou foge à nossa vida e à nossa encarnação. As orientações estão dadas, nós estamos numa transição, o planeta pede socorro para que a nossa conduta seja modificada. Se nós conseguirmos nos autoeducarmos para essa transformação, menor sofrimento, mais pacificamente. Esses dias eu ouvi uma palestra que ele diz: a mudança é silenciosa. A queda dá ruído, a destruição dá ruído. A mudança é silenciosa. O que quer dizer com a mudança silenciosa? Pequenos grupos que comecem uma mudança. Se eu estou me modificando, automaticamente, pela lei de atração, eu vou me atrair com outras pessoas que também são afins. Não se preocupem em, às vezes, acabar se desvinculando de determinados grupos. Isso é natural, isso faz parte do progresso. Muitas vezes a minha modificação vai fazer com que eu saia de nichos e entre em outros grupos. E acabe me afinizando e mudando. Eu não preciso brigar para sair de algum grupo ou para não andar mais tanto com algum grupo. É uma coisa natural, tranquila, e não é que eu vou cortar relações com alguém por isso. Jamais. A tendência é aumentar a minha gama de relações, não diminuir. Mas por que essa mudança vai acontecer? Se eu começo a me autocontrolar para não falar do próximo, eu vou andar no meio de grupos que gostam de fazer fofoca? Não. Se eu começo a controlar para falar mais coisas boas do que coisas ruins, eu vou andar com pessoas que gostam de desgraça? Não. Se eu começo a ser mais tolerante, eu vou conseguir andar com pessoas que gostam de briga? Não. Então, é natural, mas é que a reforma é íntima. Eu não mudo o outro, isso não me é permitido. Mas graças a Deus eu tenho o livre-arbítrio de me mudar, de me modificar. Isso é necessário, isso é progresso e isso é evolução. Nós já temos a nossa bússola, o nosso guia, que é Jesus, nós temos o Evangelho. Basta agora praticá-lo. Agora não dá mais tempo de ficar analisando a teoria no outro. Eu tenho urgentemente que usar na prática para comigo mesmo. Muito obrigado, eu espero que a nossa reflexão hoje tenha sido, clara, que ela possa fazer com que a gente reflita um pouquinho sobre as nossas ações e que todos tenham uma boa noite, uma boa semana. Obrigada pela oportunidade.